Olá! Hoje eu vou falar sobre os empregados públicos e as alterações que a reforma da Previdência trouxeram para essa categoria. Eu tenho muitos empregados públicos que são meus clientes, eu tenho muitos empregados públicos que são meus seguidores, que me acompanham, que fazem perguntas, e eu já havia prometido esse vídeo há algum tempo para esta categoria, que também se aposenta pelo regime da Previdência Social. Então, a reforma da Previdência, ela trouxe algumas modificações. A primeira delas é referente à alíquota. A alíquota de contribuição mudou. Hoje ela é de 7,5% a 14%. E essa alíquota ela vai aumentando conforme o salário da pessoa. Então, quem ganha menos, paga menos, e quem ganha mais, paga mais. A segunda alteração foi sobre a aposentadoria compulsória. A idade agora é 75 anos. E aí a pessoa terá que se aposentar compulsoriamente, né? Desde que tenha contribuído o tempo necessário para a aposentadoria. Caso contrário, a pessoa terá que contribuir o tempo que falta e aí, após completar, será aposentada imediatamente. A terceira alteração, e aí, ao meu ver, né, e no meu entendimento, a alteração mais prejudicial para esta categoria, e o que mais me deixa perplexa é que eu não vejo as pessoas falando sobre essa alteração. Eu já comentei várias vezes, inclusive com outros colegas ou com os próprios empregados públicos, ninguém está atento a essa alteração do artigo 37 da Constituição Federal. E aí eu vou ler ela para vocês, eu até tenho ela aqui, eu vou ler para vocês entenderem o tão importante que foi esta alteração. Então agora, no parágrafo 14º do artigo 37 da Constituição Federal, ele diz o seguinte: a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral da Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. O que isso quer dizer? Se você se aposentar utilizando o tempo do serviço público, mesmo que parcialmente, você terá que imediatamente sair do seu emprego. Você não poderá mais acumular o emprego público com a aposentadoria. Isso era muito comum de acontecer. As pessoas se aposentavam e continuavam trabalhando. E não será mais possível. Então, eu acho que essa é a alteração mais complexa para o empregado público, porque tem diversas consequências e uma delas é o não pagamento da multa dos 40% do fundo de garantia. Porque nesse caso não seria uma rescisão injustificada, né? Você teria que sair do emprego porque você não pode acumular a aposentadoria. Então, acarretaria no não pagamento da multa do 40%. Aqui a gente tem várias interpretações. Eu acredito que isso não tenha sido muito discutido, porque a reforma da Previdência entrou em vigor dia 13 de novembro, e aí logo depois veio o final do ano, veio o carnaval e veio a pandemia. Mas, gente, isso é muito importante e cabe a nós, operadores do direito, debater e tentar interpretar para defender o cliente da melhor maneira. E aí é que eu digo várias situações que vão entrar em discussão. Por exemplo, se a pessoa já tinha direito à aposentadoria antes da reforma, é um caso em que não deveria ser aplicado essa limitação, né? Do artigo 37, do parágrafo 14º. Uma outra situação que a pessoa já tem a DER, e aí eu tenho um caso de uma cliente específica que ela já havia entrado com um pedido de aposentadoria antes da reforma da Previdência e foi negado porque não teve um tempo especial reconhecido. E aí o valor daria muito baixo, nós já havíamos feito ali o quanto daria, ela não aceitou. Ocorre que com a modificação agora, ela não vai poder mais se aposentar e trabalhar.
Então ela disse assim, não, doutora, eu quero aquela aposentadoria, mesmo sendo menor, ela é antes da reforma da Previdência. A data da entrada do requerimento dela é antes da reforma. E ela vai poder trabalhar e receber a aposentadoria. Então, hoje, quando a pessoa for requerer a aposentadoria, ela tem que ficar atenta a isso. Se ela já preenchia, né, os requisitos para aposentadoria antes da reforma da Previdência, bom, então ela tem que pedir com base na legislação anterior e deixar isso bem claro, de que se a lei que ela está aplicando e se ela já preencheu o direito anterior à reforma, não tem que ser aplicado essa limitação de não poder trabalhar sendo aposentado. Então, aí também tem a questão dos já aposentados, né? Aquele empregado público que já é aposentado. Isso se aplicaria ou não para esse empregado público? Então a gente tem diversas situações por aí a serem discutidas. Eu acredito que muitas situações dessas vão parar no judiciário, mas é um assunto bem polêmico e eu acho que de uma extrema importância que no meu entendimento, não está tendo a devida discussão, o qual deveria ter. Então, você, empregado público que está me assistindo aqui, fique atento a essa alteração antes de pedir a sua aposentadoria, ok? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.